Toda jornada espiritual nos traz 3 grandes recompensas. Se você não recebeu ainda, eu tenho certeza que irá receber. Mas quais são essas 3 bênçãos? É o que nós vamos ver agora. No fim do arco-íris existe o tão sonhado pote de ouro. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso e que, aliás, este pote está muito bem resguardado pelos espíritos elementais da Terra. Ou ainda há aquela ideia, que diz que ao nós chegarmos ao final da trilha, passarmos a linha de chegada, rompermos com a fita da vitória, a gente tem aquele sentimento de alegria, de felicidade. Mas no caminho espiritual, esse pote de ouro, essa alegria, ela está, sim, presente também, porém no caminho e não no fim da nossa trajetória. Nós aprendemos muito com o processo da caminhada. E aqui entra uma excelente questão, O que é o caminho espiritual? Olha, o caminho espiritual é a jornada de evolução da nossa consciência individual, certo? Certo. E quem é que está neste caminho espiritual então? Está no caminho espiritual todo aquele, toda aquela que se compromete de fato com a expansão da sua própria consciência. Nós estamos todos experienciando essa vida aqui, certo? Certo. Porém, nem todos estão de fato comprometidos com a expansão da sua consciência. Às vezes a gente está com outras intenções nessa experiência toda aqui. Mas quem está no caminho espiritual está comprometido com a expansão da sua consciência. E quem está nessa trajetória, aí sim recebe com toda certeza essas 3 grandes recompensas. E quais são essas 3 grandes recompensas? Quais são esses potes de ouro que nós encontramos no caminho espiritual? São o autoconhecimento, a autocura e a autorrealização. Estes 3 são grandes potes de ouro, certo? Mas eu preciso antes apenas te fazer uma lembrança aqui, porque nesta última terça-feira, antes de ontem, nós tivemos o nosso evento Mentores em Foco na live de terça aqui no canal. Eu passei ali todo o conhecimento sobre os mentores, sobre o contato com os mentores e como a gente pode avançar e ter de fato contato com os nossos mentores espiritual. O conteúdo todo que está descrito e colocado ali na live de terça-feira é o conteúdo quase que de um curso. Então está muito bom de fato e está disponível para você visualizar caso não tenha visto apenas até amanhã, dia 9 de junho. Se você não viu, por favor, vá no canal assistir essa live se você tem interesse pelo tema dos mentores espirituais, como entrar em contato com eles, aprender a entrar em contato, porque a live está imperdível nesse aspecto, certo? Então vamos adiante agora, retornando ao primeiro dos nossos potes de ouro, que é o autoconhecimento. Pessoal, quando nós estamos no caminho espiritual, com aquela intenção de expansão da nossa consciência, ao nós experienciarmos o mundo, experienciarmos as situações, nós vamos tendo naturalmente mais percepções sobre nós mesmos. Ou seja, a gente vai compreendendo, percebendo o que é que nos faz bem, o que é que nos traz paz, o que é que nós de fato apreciamos e gostamos, ao mesmo tempo em que a gente percebe também o contrário disso, o que é que nos faz mal, o que é que nos tira do nosso eixo, nos tira do nosso centro, o que é que nos desagrada. E essas informações todos esses conhecimentos que a gente tem sobre si, nos levam aí sim ao segundo dos potes de ouro, que é a autocura. É a autocura. Com todos esses dados que eu angariei sobre mim mesmo, eu naturalmente trabalho sobre mim para gerar mais amadurecimento. E amadurecimento é um sinônimo aqui para a cura nesse aspecto espiritual, nesse aspecto interno, certo? Exemplo pessoal, este primeiro aqui. Eu não posso comer banana. Talvez você já tenha me ouvido falar isso, Eu não consigo digerir muitas frutas, mas a banana principalmente eu sinto muitas dores ao comer banana. Então, portanto, se banana me faz mal, e essa informação eu obtive através das experiências no mundo com o autoconhecimento, fui percebendo isso sobre mim, não é um autoconhecimento extremamente profundo, é bem raso inclusive, mas é só para o nosso exemplo aqui, eu não posso comer banana porque ela me faz mal, certo? Então isso me permite me colocar em situações que não envolvam banana,
ou não me colocar em situações que envolvam banana. Certo? Então eu vou removendo o meu contato com aquilo que me faz mal, com as toxinas, e portanto assim eu vou avançando na minha cura interna. Um outro exemplo, aí um pouco mais geral, com base na observação que eu tenho em relação às pessoas, né? São muitas pessoas, esse tema é polêmico e muito bem, né? Mas cabe aqui o exemplo. São muitas pessoas que não conseguem e não sabem dialogar, por exemplo, sobre política, porque as pessoas se exaltam, né, baixam a sua vibração, se indignam e não conseguem conversar sobre esse tema. É muito comum isso acontecer. Então, ora, se este é o seu caso, é o nosso caso, não conseguimos conversar sobre política, eu tenho essa informação sobre mim, porque eu já me percebi em situações como essa, o autoconhecimento, novamente, o primeiro do pote de ouro, e então tenho condições de me afastar desse tipo de diálogo, pelo menos momentaneamente, porque me contamina, me tira do meu centro, como já comentamos. E lembrando, o princípio da cura está em nos afastarmos das toxinas, em nos afastarmos do veneno, certo? Esse é o princípio da cura. E aí, então, conforme nós vamos criando esse afastamento, vamos também amadurecendo, vamos nos curando, porque não estamos mais nos contaminando. E aí, então, nós chegamos ao terceiro dos tesouros, que todos que estão no caminho espiritual encontram. Qual é? É a autorrealização. A autorrealização. Muito simples, mas nem tanto, certo? Mas quando eu tenho o avanço do meu autoconhecimento, já avancei também nos processos internos de autocura, eu tenho condições de criar a minha realização. Exemplo pessoal também. Eu conheço os elementos que precisam ser feitos para que eu tenha a minha realização, para que eu tenha o meu bem-estar, para que eu tenha a minha felicidade. E compartilho com você aqui agora. Eu preciso, Hélio, dormir bem. Eu preciso acordar cedo, porque isso me faz bem, e na manhã concluir a minha prática espiritual com as minhas meditações, certo? Depois disso, eu preciso refletir para produzir, inclusive, todos esses conteúdos e vídeos aqui, como os que eu trago lá pelo Instagram também, no canal do Pava e todos os outros espaços ao qual eu apareço. Então, isso me traz um sentimento de regozijar-se, né, de ter esse entendimento, essa comunicação com a espiritualidade, trazer essas informações para passar aqui para vocês, ou ainda trazer as informações daquilo que eu já concebi na minha caminhada espiritual, certo? Isso me faz um bem maravilhoso. Depois, eu preciso também, no meu dia, comer bem e fazer alguma atividade física. Geralmente é a academia, tá? Mas eu preciso disso. Eu preciso de um pouco de entretenimento também, para sair desse mundo e, às vezes, do mundo, né, que eu vivo imerso. E nesse entretenimento, às vezes, inclusive, me dá aquele descanso do divino ócio, para que depois eu retorne com mais produtividade a todas as atividades que eu preciso realizar. E além disso, preciso nutrir uma boa relação com as pessoas que convivem comigo. Então veja, isso tudo eu fui percebendo com base no autoconhecimento, no primeiro tesouro. Depois eu fui melhorando o aspecto todo no convívio diário com base na autocura, me afastando daquilo que me faz mal, que eu sei que eu não consigo lidar, pelo menos momentaneamente. E eu tendo essas informações todas, eu consigo ter a autonomia em criar a minha felicidade, em criar o meu bem-estar. Então, esses 3 tesouros consistem em nós construirmos uma boa vida, nós construirmos a nossa felicidade, a nossa realização. E lembrando, quando a gente deseja alcançar a nossa iluminação espiritual, o que é essa iluminação espiritual? Quando a gente quer transcender, o que é que de fato a gente quer transcender? A gente quer transcender uma vida de insatisfação, uma vida de sofrimento, uma vida não realizada, uma vida de M. Não usar a palavra aqui. É isso apenas que a gente quer transcender. Uma vida de M. Quando a gente alcança todas as informações necessárias para termos a nossa autorrealização, a gente executa isso, pronto. A gente conquistou a boa vida, o bem-estar aqui encarnados. Estamos já em boa parte iluminados.